Quanto às limpezas de pele que são feitas, a maioria das vezes adolescentes procuram para fazer. Tem indicações precisas, paciente com comedões ou com acne grau 1, no máximo grau 2, sem muitas pústulas, que é aquelas pontinhos de pus, tem indicação para ser feita limpeza de pele. O muito importante é com quem fazer e onde fazer. Não fazer com pessoas, com profissionais que sabem o que estão fazendo, os esteticistas, tem muitos esteticistas bons, que sabem o que estão fazendo, que usam material adequado, com uma boa higiene, com uma boa antisepsia. Lembrando que aquilo não é resolutivo, é um tratamento paliativo, que vai ter um efeito momentâneo e que deve procurar um dermatologista para tratar a causa da acne, para resolver a acne realmente. Então, o esteticista também lembrar que ele não vai prometer resultados, que vai resolver o quadro de acne. Vai ser uma ajuda momentânea. E o mais importante é procurar um profissional que trabalhe com materiais adequados, higienizados, esterilizados quando necessário e que não prometa milagres, que faça um trabalho de limpeza de pele superficial. Pacientes que são portadores de muitas pintas no corpo, uma das coisas muito interessantes é o paciente, ou a mãe, o pai, a esposa, a namorada, observar alterações nessas pintas. Então, quais os tipos de alterações básicas? Era uma pinta que era plana, ficou alta, era uma pinta que era alta, está ficando plana, era escura, está clareando, era clara, está escurecendo, não tinha pelo, nasceu pelo, tinha pelo, caiu o pelo. Então, alterações de bordas, a lesão era redondinha, bonitinha, começou a crescer mais para um lado. Alterações de dor, se tiver dor local, se tiver coçando o local, todas são essas alterações que podem ser vistas pelo paciente e despertar para que ele procure um dermatologista. Alterações de manchas, surgiu manchas, principalmente se estiver dormente, manchas que coçam muito, ou seja, tudo que é anormal vai estar sempre incomodando o paciente. Algumas lesões também que são hiperpigmentadas, são muito escuras ou são disfórmicas, com a forma toda irregular. Isso todas são sinais que deve ser procurado para o dermatologista avaliar. Outras também, lesões que estão planas, sem nenhuma dessas alterações anteriores, mas estiverem em áreas de trauma, áreas onde a alça do sutiã pega, da calcinha, da calça, do cotovelo, áreas de traumas. Devem procurar também o dermatologista para avaliar a possível retirada dessas lesões. Então, assim, de maneira geral, teve alguma coisa que está modificando o aspecto de uma lesão congênita, de uma lesão de muito tempo, deve procurar. É uma lesão que está em área de trauma, deve procurar. É uma lesão que está surgindo recentemente, está crescendo, deve procurar. Então, são, de maneira geral, as indicações para se procurar um dermatologista para fazer a avaliação. O ser humano em si, né, deve ter um relacionamento de muito respeito, além de admiração pelo sol. O sol é uma fonte de vida, tanto que para crescer os vegetais, o capim, tudo a gente precisa do sol. Mas a gente deve ter também muito respeito, porque com a evolução foi-se cada dia destruindo mais a camada de ozônio, a radiação está mais intensa. Então, assim, deveria ser, apesar de não ser hábito de todo mundo, de todos, principalmente brasileiros que moram num país tropical, o uso constante e repetido do protetor solar. Então, isso, além do rejuvenescimento, vai evitar aparecimento de manchas indesejáveis, manchas escuras que vão atrapalhar a estética, aparecimento de câncer de pele, aparecimento de rugas faciais, por exatamente fechar muitos olhos, fugindo da luz solar. Então, sempre que possível, oriente os pacientes, quando possível, sair no sol mais brando, procurar o lado da rua que está mais fresco, tem mais árvore. E, resumindo e sem dúvida nenhuma, o mais importante disso aí, usar o filtro solar mais de uma vez ao dia. O ideal é que se usasse protetor solar de 2 em 2 horas. Como isso fica às vezes meio inviável por alguém que trabalha fora, por outros compromissos sociais, quem consegue se usar o filtro solar de manhã, por volta de 11 horas ou meio-dia, e lá pelas 2 ou 3 horas da tarde, vai ter uma cobertura já razoável.
Se possível, procurar um dermatologista para indicar um filtro solar mais adequado a cada tipo de pele, o sexo do paciente, se é masculino ou feminino, a idade do paciente, que vão ter diferenças. Mas o importante é usar. Paciente pós-operados, evitar também a exposição de cicatrizes ao sol, vai ter uma cicatrização melhor, vai ficar uma cicatriz mais bonita quem não se expõe ao sol no pós-operado. Como prevenção do câncer de pele, além do protetor solar, evitar outras radiações mais, pacientes devem sempre estar atentos. Pacientes de pele mais branca, então tem mais propensão. Pacientes que têm histórico familiar têm mais propensão. E pacientes fumantes têm mais propensão. Pacientes que tenham lesões sugestivas. Quais são essas lesões? Lesões muito pigmentadas, lesões escuras, como pintas muito escuras, ou lesões nodulares que estão crescendo rapidamente. Então o básico é, paciente que tem pele muito branca, paciente que se expõe muito ao sol ou que tem histórico familiar, deve se prevenir mais e poderíamos, digamos, fazer uma consulta de prevenção, consulta de rotina com o dermatologista. Estrias são formações longitudinais na pele, originadas exatamente do rompimento das fibras elásticas. Nosso corpo tem algumas fibras chamadas fibras elásticas, exatamente que permitem o quê? A elasticidade da pele, o paciente se espichar e não arrebentar tudo. Então a estria ocorre principalmente devido a fatores genéticos. São fatores que não tem como a gente modificar. Gosto sempre de exemplificar que às vezes se pegam duas primas ou duas irmãs, uma já teve 2, 3 filhos, uma fuma, uma tem uma vida social intensa e não tem estria. A outra ainda não usa anticoncepcional, não fuma, tem uma vida calma e tem estria. Isso é o fator genético, a gente não tem como modificar. Outro é o fator ambiental, exatamente isso. Anticoncepcional facilita um pouco o aparecimento de estria, cigarro, vida estressante, alimentos com muitos conservantes, a falta da atividade física, tudo isso vai estimular o aparecimento de estria. Uma vez formadas as estrias, tem como tentar dar uma resolução para essas estrias, que seria o que? Um estímulo intradérmico, uma aplicação de uma medicação na derme, no local da estria, para exatamente estimular a reorganização do colágeno, formando uma pele saudável novamente no local, com o desaparecimento das estrias. Como prevenção a não utilização de medicamentos que possam desenvolver estrias, de alimentos que estimulam o aparecimento de estria e hidratação da pele. Uma pele quanto mais hidratada vai suportar uma elasticidade maior e vai ocorrer menos o aparecimento. Os campos de doenças são variados a área de atuação do dermatologista. Uma doença muito frequente no nosso meio que aterroriza a população há muito tempo é a hanseníase. Uma doença muito frequente, caracterizada principalmente por perda de sensibilidade em algumas partes da pele. Pode existir mancha ou não, pode também existir manchas com a sensibilidade normal, mas são doenças que devem ser, é uma doença de caráter longo e deve procurar um dermatologista para tentar fazer o diagnóstico preciso, devido ao risco, se não diagnosticada precocemente, se não tratada adequadamente, trazer malformações no futuro, trazer perda de sensibilidade, perda de força muscular, tanto na mão quanto nos pés. Então, é uma doença que tem tratamento, tem como prevenir essas futuras lesões muito graves que podem ser advindas do não tratamento. Hoje em dia, como está muito popular, a questão do rejuvenescimento, tratamento para beleza em si, tem ocorrido assim uma invasão às vezes da área do dermatologista. Então lembrar que o dermatologista trata várias doenças, doenças relacionadas à pele, a unhas, ao cabelo, também relacionado às aparência estética, ao rejuvenescimento. Então lembrar que nós trabalhamos em conjunto com vários profissionais, como esteticista, como o fisioterapeuta, dermatofuncional, como alguém que trabalha com drenagem. Isso são todos tratamentos coadjuvantes junto com a gente. Mas não acho que ninguém deve invadir a área nem de um e nem de outro.
Então, o tratamento de doenças deve passar sempre, de doenças da pele, da unha ou do cabelo, passar pelo dermatologista. Tratamentos relacionados à estéticas, passar pelo dermatologista que vai avaliar e indicar o tratamento, com medicações, com aparelhos, conjuntamente com outros profissionais quando necessários, mas sem invasão de ninguém de uma área ou de outra na questão somente da estética. Lembrar também principalmente dos tratamentos, medicamentos ou aparelhos milagrosos. Infelizmente, tudo que se promove, se promete milagre, além de Jesus, o resto tudo não é funcional. Então, assim, deve procurar um profissional experiente que te ofereça recursos, aparelhos, condições para tratamento dentro de uma realidade plausível, nada de milagres. Normalmente, quando se tem essas ofertas de produtos milagrosos, são produtos que não resolvem, ou aparelhos ditos que resolvem tudo, normalmente não resolvem nada bem resolvido. Então, na dúvida, procure um dermatologista, que seja de sua confiança, que seja da sua indicação, de algum dos seus colegas, dos seus amigos, para que possa te orientar diretamente relacionado ao problema específico de cada um. Estou aqui no auditório virtual do Vox. Gostaria de parabenizar o Vox por essa iniciativa e por essa disponibilidade de me ceder o espaço aqui e agradecer aos internautas que estão aí acessando. Espero que possa ter contribuído para informações relativamente importantes para a população. E qualquer dúvida, entre em contato com o Vox para demais esclarecimentos ou procure um dermatologista de sua confiança e de fácil acessibilidade. Muito obrigado.